Mas se eu não conseguir, mas se eu não der certo, mas se as portas não se abrirem, mas se o juiz não bater o martelo, mas se eu não receber a ajuda que eu espero, mas se as pessoas me derem as costas, e se eu não conseguir pagar essa conta, se eu não conseguir resolver esse problema, e se, você já esteve dentro desse problema? Você já esteve angustiado, preocupado, aflito, sem dormir, pensando naquilo que vai ainda acontecer? Essa é a crise do século, esse é o mal da ansiedade. E é sobre isso que eu quero hoje conversar com você. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou libertadora, mentora, e a minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo a viver uma restauração espiritual, a fim de que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Amém? Então, se você tem passado por crises de ansiedade ou conhece alguém que está muito ansioso e precisa de um rema, de uma palavra revelada, fica aqui comigo, Deus vai falar ao seu coração, será poderoso demais, e faça a obra de Deus junto comigo. O que você começa a fazer? Começa a curtir aí essa live, porque aí esse vídeo ele vai tomar mais relevância e ele será entregue para o maior número de pessoas. Além disso, você pode compartilhar clicando aí no aviãozinho, mandando e enviando para o maior número de pessoas, para que elas também possam ser acessadas, alcançadas e abençoadas pelo poder do Evangelho de Deus, tá bom? Então, gente, a ansiedade é um mal do século. A ansiedade, ela é terrível, ela traz transtornos, insegurança, medo, aflição, nos rouba a identidade, nos rouba a paz, nos tira da centralidade de Cristo. Ela abala, deixa a nossa fé vulnerável. Então, nós precisamos sair e quebrar esse cativeiro. A ansiedade, ela gera um aprisionamento na nossa alma, onde a nossa alma fica presa, aprisionada em cativeiros, em regiões tenebrosas. E aí a gente fica limitado nas nossas emoções, no nosso campo de ação, amém? Por causa dessa ansiedade, dessa onda de ansiedade que vem sobre nós. O ansioso, ele se preocupa antes do tempo, ele se antecipa nos seus sofrimentos, né? O mal ainda não aconteceu e a pessoa já tá ali se remoendo, mas se acontecer isso, mas se fulano morrer, mas se as portas não se abrirem, mas se eu for mandado embora, mas se fulano não me ajudar, mas se a promessa não se cumprir, então ele já está sofrendo por antecedência. A palavra de Deus vai dizer que cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Então eu tenho que viver cada dia confiando no Senhor, na medida que Ele tem para mim todos os dias. O Senhor quis ensinar essa lição aos israelitas, né? O povo estava no deserto, na total dependência de Deus. Então o Senhor, Ele fazia com que descesse do céu o maná. E por que o maná não podia ser colhido para a semana inteira? Justamente para que o Senhor, para que aquele povo pudesse aprender a confiar no Senhor, na provisão diária, no cuidado diário, porque Deus, Ele cuida de mim, Deus cuida de você, e o Senhor quer mostrar isso para você, que Ele é o Deus que cuida, que cura, que restabelece, né? Então, o povo, os ansiosos, os inquietos, ainda tentaram ali, né? Ainda que tinha ali o direcionamento, a palavra, a voz de comando, olha,
colham a medida diária, tanto quanto você acha que você pode comer, você pode colher o maná. Aí tinha sempre os ansiosos ali, querendo colher a porção para a semana inteira, com medo de faltar o maná de amanhã. E aí o que acontecia? No outro dia dava bicho aquele maná, eles não conseguiam comer, estragavam, ou seja, era um trabalho enfadonho, né? Uma inquietação antecipada. No outro dia tinha que sair e tinha que novamente aguardar e esperar a provisão do Senhor. Então, essa falta de fé nos coloca em lugares difíceis, né? Onde o inimigo ele vai entrar, aqueles bichos ali, né? Consumiam aquilo que veio de Deus, agora estava bichado. E quantos cristãos estão assim, né? Ao invés de depender do Senhor, acaba permitindo que o inimigo entre nas áreas que não deveria entrar, né? Trazendo um mau cheiro, trazendo perturbação, né? Tudo isso por quê? Porque a gente, ao invés de viver o problema de hoje e confiar em Deus para hoje, a gente sofre antecipadamente e quer viver o problema de amanhã. Então a ansiedade é uma tortura da alma. A alma fica sendo torturada em regiões de cativeiro, porque nós estamos dando base legal pela falta de fé, falta de confiança, nós estamos dando base legal ao inimigo nesse momento de crise, de ansiedade, a nossa alma é fragmentada, o inimigo leva para regiões de cativeiro e ali os inimigos, né, tem demônios especializados que vão estar te torturando, né? Então a ansiedade é o resultado de nós olharmos para os problemas, ao invés de nós olharmos para o nosso Deus, né? Tudo pode mudar com a perspectiva da sua visão. A palavra de Deus vai dizer que se seus olhos for bom, oh meu Deus, tudo será bom, mas se for ruim, quão grande trevas nós estaremos, né? Os israelitas foram provados na sua fé, quando apareceu ali o gigante Golias, e eles olharam para o tamanho de Golias, se desesperaram, né? Ficaram aflitos, achando que já estava tudo perdido. Então veio Davi, né? Alguém que tinha uma visão, uma perspectiva de fé, e ele não olhou para o tamanho do problema, ele olhou para o tamanho e a grandeza de Deus, e aí ele ousou em fé, ele batalhou espiritualmente, e ele disse: quem é esse incircunciso para poder desafiar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo eu vou contra ti, na força do Senhor. Você vem para mim contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti na força do Senhor, e hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e lançar para as aves dos céus. Ele anunciou, ele declarou, porque a batalha espiritual ela é ganha profeticamente. Ele se posicionou no campo de batalha. Ele não sabia como é que ele ainda derrubar o gigante, ele não sabia como é que seria que ele prevaleceria contra aquele gigante, mas ele tinha convicção de fé de que Deus estava no controle. Então ele anunciou antes aquilo que iria acontecer. Quando nós estamos ansiosos, ao invés de nós anunciarmos profeticamente a vitória, porque a palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que o Senhor, se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Então, quando eu estou ansioso, o que acontece? Ao invés de eu anunciar profeticamente e eu me posicionar no campo de batalha, o que eu faço? Eu recuo, eu me escondo no medo, eu entro na caverna, eu fico ali e o inimigo zombando de mim, me torturando, mexendo com as minhas emoções, né? Porque a ansiedade nos rouba de um posicionamento espiritual. Então o ansioso, ele fica preocupado, uma preocupação antecipada, e ele acaba ficando ocupado com aquela preocupação, porque a mente dele fica fixa ali, ele não consegue projetar a solução desse problema, ele não consegue projetar e nem identificar aquilo que Deus está fazendo naquele momento na vida dele, né? Aquilo vai roubar a gratidão, a alegria, a paz, e ele fica pós-ocupado. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que assim como você pensa, assim você é. Então
Então, aquela preocupação, aquela inquietude, na verdade, está atraindo desgraça para a vida dele. E aí, depois ele vai ficar pós-ocupado. Por quê? Porque tá abrindo um portal espiritual para que esses demônios venham acessá-lo, amém? Então, é exatamente isso que acontece, né? Mesmo sem você querer, você está atraindo aquilo que você menos quer, né? Aquilo que você não quer que aconteça é o que você está atraindo, né? Então, o diabo, ele faz isso, ele te aprisiona nessas esferas para que você venha ficar estagnado e aprisionado nesses lugares, né? A ansiedade nos faz viver as coisas que o futuro ainda não revelou. Você sabe qual é o seu dia de amanhã? A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Então, a ansiedade, ela faz isso, ela acaba dando crédito à voz das trevas. A gente dá crédito ao inferno, aos ecos do inferno. E isso vai abafar a voz de Deus. Eu não estou conseguindo ouvir Deus. Eu não estou conseguindo sentir Deus. Eu não estou conseguindo entender esse processo. Claro, porque essa crise, essa ansiedade está abafando a voz de Deus, porque Deus fala o tempo todo, Ele está falando agora aqui com você. Só que às vezes a ansiedade do nosso coração nos impede, camufla. É um barulho muito alto do inferno que vem para assolapar a nossa alma. E aí o que acontece? Nós estamos em um cativeiro espiritual, nossa mente aprisionada. Filipenses 4:6 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, amém? Independente, pode ser o que for. O médico disse que não tem mais chance, né? O diagnóstico é para morte, se fechou a porta, não interessa, cada dia basta o seu mal. Eu tenho um filho, meu primogênito, ele nasceu com lábio leporino e fenda palatina. Ele fez um concurso para poder entrar para a escola naval. Tinha 16 anos de idade, passou para o concurso e quando ele foi para fazer os exames físicos, né, admissionais para entrar para a Marinha do Brasil, nós fomos no médico e levamos ele no otorrino. Então ele fez ali um diagnóstico, né? O médico fez um check-up, porque a gente queria saber se estava tudo bem antes dele ir para lá. E os médicos disseram a médica que me atendeu, ela, coincidentemente, nós nem sabíamos, ela era militar, e ela disse o seguinte: olha, esquece carreira militar, exatamente assim, esquece. Aí ela tentou motivar o meu filho, dizendo: olha, existem tantas coisas, você é inteligente, você é jovem, vai pro exterior, né? Porque esquece, tá fora de cogitação, porque você tá fora da normalidade, né? Daquilo que na ética se pede ali, dos padrões, né? Você não pode ter um desvio de asséptico, você tem, não pode ter cicatriz, você tem. E eles foram falando, né, aquilo que o Vitor tinha, que estava contrário àquilo que estava dentro daquela ética ali, daqueles registros. E nós saímos dali, né, debaixo desse decreto, mas nós falamos algo para aquela médica naquele dia. Eu falei: doutora, a última palavra vem do Senhor. Se for da vontade de Deus que Vitor esteja ali na Marinha, Deus vai abrir a porta, Deus vai restabelecer ele, Deus vai fazer. Irmãos, pois bem, Vitor, nós oramos pelo Vitor, o Vitor foi fazer a prova e hoje o meu filho já é um oficial da Marinha do Brasil. Porque a última palavra vem de Deus. Agora tu imagina, tem pessoas que já, gente, por muito menos elas já sentenciam a morte. Elas já se afundam, já se enterram. O médico falou: tá doente, já se enterrou, já se entregou à morte. Não pode ser assim. Então cada dia basta o seu mal. O que nós tínhamos que fazer? Orar e descansar em Deus. Senhor, se for da tua vontade, tu vai abrir a porta, porque és tu que faz, é tu que executa. A vida do meu filho está nas tuas mãos, o futuro dele te pertence. Se não for da tua vontade, a porta não vai se abrir. E assim foi feito, conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevaleceu. Deus operou o sobrenatural, porque aquilo que cabia ao homem nós fizemos, mas aquilo que cabia a Deus agir no sobrenatural, Deus fez.
E ele é assim, irmão. Ele é assim. Deus é poderoso. Escute. Vitor passou foi aprovado. Em tudo que a gente achou que ele não seria aprovado, ele foi aprovado e ficou reprovado no exame de vista. Escute. Lá deu um diagnóstico que ele era daltônico. E eu falei, meu Deus, meu filho com daltonismo? Não, como que eu nunca percebi isso na vida do meu filho? Não é possível. Vamos levar o Vitor no oftalmologista. Aí fez exame. Aí o médico comprovou, teu filho é daltônico. E aí não tem outro jeito, né? Porque reprova mesmo. Na carreira militar, a gente podia pedir recurso para ele fazer a prova novamente. Então vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Aí eu e o pai dele nos reunimos, o pai botou a mão na cabeça dele, colocou a mão nos olhos dele e falou, Senhor, Vitor chegou até aqui, Senhor, tu abriu todas as portas, tu operou o sobrenatural, Senhor, se for da tua vontade, que ele esteja lá, cura o Vitor, cura ele agora desse daltonismo. Nós oramos, repreendemos o daltonismo. Sabe o que aconteceu? Ele foi novamente, fez outro exame e ele foi curado de uma maneira sobrenatural. Oh, narabacaio e narabachou. O que é isso, meu irmão? É o poder do evangelho de Deus. Agora, se eu entro em crise nervosa, ó céus, ó vidas, e agora o meu filho, tantos anos estudando, acabou, não tem mais jeito. Pronto, eu bloqueio a ação de Deus, o fluir de Deus, eu bloqueio a atmosfera, porque a atmosfera, para que a gente possa viver milagres, chama-se gratidão. Eu bloqueio, eu impeço o agir de Deus. Então, meu irmão, aonde é que você está? Aonde hoje a sua alma está? Amém? Então, aonde é que a ansiedade ela começou a brotar no seu coração, em um solo instável, na falta de fé, né? Nós somos muitas das vezes nutridos pelo medo, pela incerteza, e o medo nos faz ver que o nosso problema é maior, o medo nos faz ver que aquilo que nós estamos vivendo é maior do que nós. Agora a fé nos faz olhar para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, para a força de Deus. O evangelho, ele é poder. Oh, narabacaio e narabachou. E essa ansiedade tem impedido você de viver o poder de Deus na sua vida. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi declarando: eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Declarando o poder de Deus, a graça de Deus, a grandeza de Deus. Confiando no Senhor. Então, o que você vai enfrentar vai se render diante da majestade de Deus, se você confiar no Senhor. Golias se dobrou diante da majestade do Senhor. Não se tratava ali de Davi, mas se tratava ali de Deus. Então você precisa confiar no Senhor, na força do seu poder. Então, a gente precisa remover as raízes dessa ansiedade. Essa raiz, ela pode ter brotado através de uma insegurança familiar, de um abandono, de uma ausência, né, de paternidade, através da bastardia, né, agressividade, pessoas que sofreram, que apanharam, que foram agredidas, né, corrigidas através de agressão física, verbal, emocional, através do divórcio dos pais, da perda, né, abrupta de um ente querido que você não espera, através da fome, de uma necessidade, das necessidades básicas. Então, quando a alma é privada dessas necessidades básicas, ela se sente insegura, né? Mas nós precisamos buscar novamente um lugar de refúgio. E o nosso lugar de refúgio está em Deus. Se um dia algo faltou na sua vida, né? A gente precisa entender que o sol nasce para todos, né? Muitas coisas que nós sofremos não era plano de Deus e projeção do Pai, né? Por que nós sofremos muitos danos? Por causa das consequências dos nossos pecados. Hoje nós estamos lidando com algumas consequências, né? Porque a maldade é visitada de pais para filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, às vezes, a gente ainda está sofrendo esses respingos, mas nós precisamos confiar no Senhor, remir o nosso
nosso histórico familiar. E confiar que nós não estamos sós. Deus é conosco. João 14:18 diz: não vos deixarei órfão. Ainda que uma mãe abandone o seu filho de colo, todavia o Senhor jamais nos abandonará. Jamais nos deixará. Aleluia! Então tudo aquilo que foi destruído, abalado nas nossas emoções, o Senhor quer reestruturar. Por isso nós precisamos curar a nossa emoção. Ontem eu ministrei na live sobre cura emocional. Nós precisamos passar por cura emocional e nós precisamos passar por libertação espiritual. Precisamos também que o Senhor restaure a nossa identidade como filho, que o Senhor restaure o nosso caráter. Precisamos que o Senhor trabalhe, né, ativamente o nosso caráter, quebrando algumas estruturas dentro de nós. Então, nós precisamos restaurar essas bases. Amém? Então, se você hoje está sofrendo isso, porque você sofreu, né, por ter uma família disfuncional, né, você não teve esse amparo familiar de cuidado, de amor, de aceitação. Hoje você tem o corpo de Cristo, você tem a família de Deus. E você pode buscar ajuda na sua liderança, ter os seus pastores e receber os seus pastores como pais espirituais. Peça conselho. Amém? Tem um mentor espiritual, tem alguém que você possa confiar e você pedir conselho. Amém? Para que você possa ser nutrido e restaurado novamente. Efésios 2:19, vós não sois estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos céus e membro da família de Deus. Aí o que fez essa insegurança? Nos fez ser o quê? Autossuficientes. E essa autossuficiência deixa um peso, uma carga emocional muito grande e te leva a crises de ansiedade. Seja sujeito, seja sensível. Se coloca em submissão. Em submissão. Peça ajuda. Né? Existem tantas estruturas de orgulho dentro de nós. E que nos impede de pedir ajuda, sabe? Essas feridas emocionais fazem com que estruturas de orgulho se levantem dentro de nós. E aí o orgulhoso pensa que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém, que ele consegue resolver tudo sozinho. Só que aí entra em crise de ansiedade. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. A palavra de Deus vai dizer que o Eliseu, ele andava e caminhava junto com seu mentor, que era Elias. E ele ousou impedir a porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. Queridos, quem tem direito de porção dobrada no Antigo Testamento é o filho primogênito. O que ele estava dizendo ali? Olha, eu sei que você tem vários filhos nessa escola de profeta. Eu sei disso, mas eu quero uma unção de destino sobre mim, porque o Pai é aquele que dá destino. Tem um mentor espiritual, tem um líder espiritual que possa olhar para você e te ajudar e te dar um destino. E ele pediu por ajuda. Eu quero conselho, eu quero um caminho. Aonde tu for, eu vou estar contigo. Então, faça isso. Amém? Peça ajuda. Chega pro teu líder e fala: eu quero caminhar contigo. Eu preciso de ajuda. Eu quero um conselho. Eu quero um abraço. Eu preciso de uma oração. Amém? O orgulho nos impede de fazer isso. E aí a gente entra o quê? Em colapso nervoso. Em crises. Pela falta de humildade. Aí a gente começa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que as portas vão se abrir? Será? Aí as dúvidas são aquelas que permeiam o nosso coração. E se você estiver cheio de dúvida, querido, se você não tiver uma fé constante, você vai ver tudo bloqueado na sua vida. E essas dúvidas, elas nascem da sua insegurança, da sua dor. Lucas 24:38, porque vocês estão perturbados e porque vocês levantam dúvidas no coração de vocês. Então nós precisamos remover essas raízes. Amém? Remover essas raízes.
Talvez fizeram promessas para você, pessoas que prometeram. Pastora, eu hoje não consigo confiar em ninguém, porque até meus líderes lá me traíram. Eu abri meu coração, eu fui ferida, fui traída. As promessas foram quebradas, mas você precisa buscar a cura das suas emoções. Eu não tô pedindo para você confiar no homem, eu tô pedindo para você confiar em Deus e na força do seu poder. Amém? Nós precisamos voltar para esse lugar. E por isso nós vamos precisar lidar com a rejeição, lidar com as feridas emocionais, remover essas raízes de amargura do nosso interior, através da cura interior. Amém? Para que a gente possa entrar no lugar de descanso, para que a gente possa confiar, para que eu possa botar a cabeça no meu travesseiro e dormir. Eu me deito e logo descanso, porque é a promessa de Deus. Por que eu vou descansar? Porque eu vou dizer, Senhor, faça conforme tu queres, faz do teu jeito. Eu abro mão, eu devolvo, eu entrego, em nome de Jesus. Entrou uma ligação, vamos continuar. Entrega esse problema para Deus, entrega essa dor para Deus, entrega essa aflição para Deus, entrega a falta de dinheiro para Deus, entrega esse filho para Deus, entrega esse cônjuge para Deus, entrega esse ministério para Deus. Entrega! Por que você está segurando? A palavra de Deus diz que nós temos que deixar sobre ele, trocar o nosso fardo, que é pesado, e tomar sobre nós o de Jesus, que é leve e suave. Como que eu aplico isso, pastora? Como que eu vou descansar em meio a essa tormenta? Meu marido não tá no braço da amante. Meu filho tá na drogadição, tá no homossexualismo. Eu tô desempregado, eu recebi um diagnóstico. Pastora, como que eu vou descansar? Então, existe uma chave espiritual que eu quero entregar para você hoje. Filipenses 4:6 diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça apresente seus pedidos, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, ele vai reinar, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Então a chave está na oração, na súplica e na ação de graça. Aí você está guardado da depressão, da síndrome do pânico. Você está guardado. Você não vai estar nesse lugar de regiões de cativeiro. Então se abra para Deus. Tenha tempo de relacionamento com o Pai. Diário. Suplique. A súplica fala do brado da alma, do grito da alma. Se derrama diante do Senhor, chora. Quando você levantar, você vai se levantar renovado. Se humilha diante da presença do Senhor e Ele te exaltará. Dê ações de graça. Agradeça ao Senhor por aquilo que você tem. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Agradeça ao Senhor pela provisão diária. Isso sela. Levanta um memorial na sua casa, porque a gente esquece com muita facilidade aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E a murmuração, a queixa, a reclamação te mantém aprisionado em um deserto. Amém? Essas são as chaves, querido. E aí sim nós vamos usar a nossa autoridade espiritual, colidir com as trevas. Jeremias 1:10, hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos para você arrancar e derrubar, destruir, arrasar, para construir, para plantar. Deus nos deu autoridade e poder para a gente colocar a mão na nossa cabeça e declarar: ansiedade, eu te ordeno no nome de Jesus, sai! E ela tem que sair. Mas primeiro eu tenho que resolver essas questões no meu coração. Porque senão isso vai roubar a autoridade. Por quê? Como é que eu tenho autoridade? Com sujeição. Quanto mais eu me submeto, mais eu tenho autoridade espiritual. Para que eu possa sair dessas crises. Para que a minha vida não seja uma vida
marcada por insônia, por preocupações excessivas. Isso trazer reflexo no meu corpo, ganho ou perda de peso acentuado, memória afetada, falta de concentração, crises de pânico, coração acelerado, depressão, né, úlcera, câncer, falta de ar, fobias, comportamentos compulsivos, tensões musculares, tudo dói. Fibromialgia, meu Deus. Será que isso não é o reflexo dessa ansiedade? Então o resultado é essa, é uma fragmentação existencial da nossa alma. Isso vai produzir uma esquizofrenia existencial, emocional, um desequilíbrio. Aí você fica quebrado, rasgado no meio, coração partido, sem força. Oh, narabachou e narabanai. Antecipando o problema na sua vida. E aí quando ele chega, você não tem força para resolver. Claro, o problema chegou hoje, mas você já está sofrendo por ele há um ano. Você está fragilizado, você não consegue ter força. Amém? Então, em nome de Jesus, reconheça isso hoje. Entre no lugar secreto com o Senhor, peça perdão ao Senhor, se arrependa dessa sua, da dúvida, do medo, da falta de segurança, da falta de fé. Amém? E vamos romper com esses domínios de Satanás. Porque você precisa estar fortalecido, meu irmão. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como que tu vai ser feliz, cheio de ansiedade? Você não consegue sorrir pelas dádivas do dia. Hoje você está respirando. Hoje você conseguiu levantar. Tem gente que, oh meu Deus, nesse momento está sendo enterrado ou está enterrando um ente querido, mas você está aqui ouvindo uma live, ouvindo uma palavra que está ativando a sua fé. Então dê graças ao Senhor por isso. Dê graça ao Senhor. Amém? Porque se você não for alegre no Senhor, você é fraco. É tudo isso que o diabo quer. Fazer com que você seja fraco, apático, cabisbaixo. Por quê? Porque quando você é alegre, você é forte. Quando o dia mal chega, você consegue ter força no Senhor para prevalecer. Então, se você hoje identificou que isso são cadeias espirituais na sua vida, peça ajuda. Aprenda a sair de cativeiros espirituais. Aprenda sobre libertação espiritual. Aprenda como curar a sua alma. Aprenda como sair das raízes de amargura na sua alma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Peça ajuda, tem um mentor espiritual. Eu estou com 5 vagas abertas para a mentoria individual. A mentoria em grupo está fechada nesse momento, tá bom? Não tem mais vaga. Mas para a mentoria individual abriram 5 vagas na minha agenda agora nesse final de mês. Então, se você deseja, se você percebe, pastora, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de ajuda, eu preciso ter um mentor, eu preciso ter a ajuda de uma pessoa, de um expert que possa abrir os meus olhos, me ajudar a trilhar. Eu sinto que eu preciso de uma libertação espiritual, sair de cativeiros emocionais. Eu sinto que a minha vida está num ciclo de maldições, eu tenho vivido os mesmos padrões de fracassos e derrotas dos meus antepassados. Eu preciso quebrar as maldições, preciso sair desses cativeiros, eu preciso de cura emocional, eu preciso de ajuda. Então, se você deseja isso, tem uma ficha de aplicação, amém?
uma pesquisa de aplicação que está na minha bio. Você pode ir lá na minha bio e você preencher esse formulário de aplicação para você concorrer a uma dessas 5 vagas, tá bom? Só 5 vagas. Pastora, por que eu preciso concorrer? Primeiro que eu não tenho tempo para atender a todos, só tenho 5 vagas abertas. E segundo que nós vamos avaliar, a minha equipe vai estar avaliando e vendo se você realmente tem essa possibilidade, essa condição de no momento estar passando por uma mentoria. De repente o que você precisa nesse momento é você fazer um treinamento, um curso, talvez você precise ainda alcançar alguns níveis de entendimento para que você possa ser mentoriado, tá bom? Mas as vagas estão abertas e essa é a minha missão, tá bom? E se for da vontade de Deus, eu quero poder te ajudar, te dar a mão e ser sua mentora espiritualmente. Tá bom, queridos? Eu quero abençoar a sua vida antes de nós encerrarmos essa live. Você foi edificado? Foi abençoado? Se você foi, você vai caminhar, amém? No reino, com a visão de reino. O que você vai fazer? Você vai fazer essa obra de Deus junto comigo, amém? Comentando essa live e também compartilhando para o maior número de pessoas que você conhece, que vai ser edificada e abençoada através dessa live, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários, se tem dúvidas, perguntas. Sejam todos bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês. Marisa, eram amigos próximos deles, mas eu orientava porque eu não via algo bom na vida deles. Não é julgamento, mas sinto que isso acontece. Tá, é verdade, Marisa, tem muita liderança que não é porque não tem um chamado, não é porque não sejam homens e mulheres de Deus, mas precisam de cura e de libertação, né? Tem muitas pessoas que não se submeteram a um processo de cura e de restauração e infelizmente aquele que é ferido fere, aquele que é machucado machuca. Então tem muita liderança aí que tem promovido feridas. O que você tem que fazer é liberar perdão, tá bom? No seu coração, orar por eles, tá? E você pedir ajuda espiritual, tá bom? Em outro ministério, tá bom? E outra pessoa fazer isso que você tá fazendo aqui agora, buscando ajuda espiritual. E Deus, graças a Deus, tem colocado aí, a internet tem sido um meio de comunicação que o Senhor tem usado para ser uma voz profética para muitas vidas, tá bom? Eita, glória, pastora, Wallace! Eita, homem ungido de Deus, abençoado. Que prazer, que honra ter você aqui. Deus te abençoe, meu filho. Pastora, pode interpretar um sonho para mim? Sonhei ganhando 2 pares de brincos. O brinco é um adorno, né? Esse adorno pode estar falando, porque o que adorna a noiva de Cristo? Né? Vamos lá, adorno, o que enfeita? A palavra de Deus diz, vai falar, vã é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então tá falando de caráter, né? Tá falando de frutos do Espírito, né? Então o Senhor te acrescentando frutos do Espírito. Então assim, aí vai depender, assim, como é que você sentiu nesse sonho? Teve paz no teu espírito? Então se você teve paz, gozo, é o Senhor acrescentando a você, mostrando para você que Ele quer entregar ou aperfeiçoar frutos do Espírito na sua vida, tá bom? Para que você possa embelezar a noiva, tá bom? Agora, se isso teve uma conotação negativa, ruim, pode ser uma atuação de pombageiras, tá bom? Aí depende do sonho, tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pastor, amém. Ana Cláudia, glória a Deus, segunda vez que eu ouvi hoje. Opa, cada dia o seu mal, amém, glória a Deus. Marisa, eu lembro quando aconteceu isso, eu orei muito e muitos dias, eu sei que Deus livrou meus filhos, mas o que senti é muito triste. Sim, é orar até que você sinta paz no teu coração. Enquanto você não sentir a paz, você continua orando, abençoando, tá bom? Para as cadeias serem quebradas. Ana Cláudia, meu esposo sonhou que eu tinha morrido e tirava várias tiras de pano com água podre. Eu revivia e ele deu ordem que ninguém tocasse nesses panos e alguém tocou. Tinha pessoas da família ao redor e ao meu redor. Olha, Ana Clara,
teu marido pode ter visto, né, uma esfera espiritual que te cerca, né? Tá falando de morte espiritual, né? Mas o Senhor te ressuscitando, te trazendo para fora, te renovando, te restabelecendo no mundo espiritual. Essas ataduras sendo removidas em você, essas ataduras sendo removidas, fala de um processo de libertação, né? Ninguém tocando, por quê? Porque esses panos imundos, né? Eles contaminam, né? Então, tá falando de um processo de libertação espiritual que você esteja passando, ou Deus te mostrando que é necessário você passar, tá bom? Isso é muito importante. Eu nunca tive tudo isso. Busquei sozinha. Que bênção, Marisa, que o Espírito Santo de Deus te ajudou em todo o processo, tá bom? Que você continue fluindo e crescendo em Deus. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Clélia, muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Amém, Clélia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedi a Deus que tire de nós tudo que não vem dele. Amém. Isso aí, vamos orar e clamar. Amém. A oração do justo pode muito seus efeitos. Eita glória, Miriam. Muita unção, pastor. Aleluia. Eu tô sentindo fogo abrasador do Espírito Santo aqui. Você tá sentindo aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus não tem limitações, não tem barreiras, né? Ele é Deus de perto e Deus de longe. E ele opera mesmo. Amém? Quantos ensinamentos, pastora? Louvado seja Deus por isso. Deus é bom. Pastora Valéria, orei e pedi perdão hoje de manhã ao Senhor. Glória a Deus. A rota da cura é essa daí mesmo, tá, Clélia? Graças a Deus. Graças te dou, Senhor, por esta palavra poderosa. Aleluia, glória a Deus. Verdade, Deus é muito bom na minha vida. Eu aprendi a descansar em Deus. Faz muito tempo que eu não sei o que é tomar Rivotril. Aleluia, Beatriz. Eu louvo o Senhor por isso. Deus tirou esse remédio da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue te usando, pastora Valéria, com excelência. Amém. Eu recebo. Como manter a minha mente firme quando o nosso contexto é de ansiedade. Você vai fazer aí o exercício que eu te mostrei, tá bom? Usando as chaves espirituais que estão aí nessa aula, tá bom? Que é dando graças ao Senhor, reposicionando a sua mente, amém? Orando, suplicando, tá bom? Levantando memoriais para Deus. Pastora abençoada, que tem uma palavra poderosa. Amém. Glória a Deus, Rosiane, filha amada. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Então eu quero orar por vocês pra gente terminar essa live. Amém? Liberar vocês pra vocês comerem. Já almoçaram? Amém? Eu quero almoçar também. Vamos lá, gente. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigada pela tua bondade e teu amor. Senhor, eu te peço, Senhor, que nesse momento tu venhas, Deus amado, de encontro, Senhor, a essa vida. Eu repreendo agora toda crise de ansiedade, o espírito de ansiedade. Eu aplico o sangue do Cordeiro de Deus entre essa vida e todo espírito de ansiedade. Eu ordeno nesta tarde, dobre-se, curve-se agora diante daquele que é, do que era, do que há de vir, do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as correntes infernais, em nome de Jesus, eu arrebento agora, eu quebro agora o ferrolho, todas as portas e trancas das cadeias espirituais. Em nome de Jesus, eu amarro agora o valente, o guardião desta prisão espiritual. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito torturador que tem impedido que essa pessoa saia dessa atmosfera, desse lugar, eu te amarro agora, eu te subjugo agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu dou agora uma voz de comando. Dobre-se, curve-se agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu quero que você reposicione a sua alma, que você saia agora dessa esfera, dessa dimensão de dúvida, de medo, de insegurança, de ansiedade, e você entre agora na dimensão celestial do teu Pai, onde você é seguro, onde
você está guardado, aonde você está protegido. Em nome de Jesus, em espírito, alma e corpo, eu desligo agora, eu fecho esse portal agora, eu fecho agora essa prisão. Em nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, que essa prisão, esses torturadores, em nome de Jesus, esses demônios, eles sejam agora lançados aonde Jesus Cristo ordenar. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, Senhor, traz o teu alívio, traz o teu bálsamo, Senhor, traz a segurança, Senhor, e ajuda, Senhor, os teus filhos a caminharem nessa rota, Senhor amado, Pai querido, de restauração para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente na hora do valente. Espero por você, valente de Deus. Que Deus te abençoe.